Olá, continuando aqui com a segunda parte da ministração do servo prudente que está lá em Mateus 24, dos versos 45 a 51. Eu terminei com a segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 24 a 26, concluindo e começando dali a respeito. Paulo fala que desta maneira, esperando para ver se Deus vai dar o arrependimento àqueles que estão presos nos laços do diabo, nas armadilhas que Satanás, o diabo, capturou. Então eu devo ser manso para que de alguma forma o Espírito de Deus abra o coração daquela pessoa que foi capturada pelo inimigo, pelo adversário. E eu expliquei como uma serva de Deus, falando com mansidão e humildade, franqueou a entrada do Espírito Santo para que eu fosse liberto da ação maligna dos legalistas que enredaram me prendendo, assim como foi com os Gálatas. Lembre que os Gálatas caíram da graça, porque caíram no legalismo religioso. Então Paulo tinha que interceder por eles para que novamente eles sentissem as dores de parto, até que Cristo fosse formado neles. Cristo precisava crescer neles. Quando Cristo cresce em nós, nós saímos do legalismo, saímos da libertinagem, porque aí nós passamos a ver o Senhor, a majestade do Senhor no nosso espírito. Na sua palavra nós começamos a ter revelações, e essas revelações nos alimentarão e nos fortalecerão. Lembre que Paulo diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, que é a revelação que o Espírito nos dá. É isso que nos alimenta. É por meio disso que eu vou crescer. É a vida abundante. É na vida abundante que eu tenho crescimento. Como diz lá João 10:10. Amém? Agora, voltando à palavra, uma das coisas prudentes que eu quero mostrar aqui é o que aconteceu com Moisés. Moisés, no capítulo 20, de Números 20, de 6 a 13, vamos ver aqui. Números, capítulo 20. As águas de Meribá, a rebelião. Dos versos 6 a 13. Moisés e Arão deixaram a assembleia e vieram à entrada da tenda do encontro, é a tenda da revelação, onde Deus falava com Moisés e Arão, que era o sumo sacerdote. Prostraram-se com seus rostos rente ao chão e apareceu-lhes a glória de Yahvé, o Senhor. Então o Senhor ordenou a Moisés: toma teu cajado e reúne a comunidade toda, tu e teu irmão Arão. Em seguida, e sobre os olhos deles, dize a este rochedo, que faça fluir suas águas. Farás, pois, jorrar água da rocha, e darás de beber ao povo e também aos animais. Então Moisés pegou seu cajado, que estava diante do Senhor, como este lhe havia instruído. Moisés e Arão reuniram a congregação diante do rochedo, e em seguida Moisés exclamou: ouvi agora, rebeldes, será que teremos de fazer jorrar água desta rocha para vos saciar a sede? Em seguida Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com seu cajado. Imediatamente jorrou água potável e saciou a sede de todo o povo e de seus rebanhos. Contudo, disse o Senhor a Moisés e Arão: visto que não confiaste suficientemente na minha pessoa, de modo a honrar a minha santidade, a palavra, à vista dos filhos de Israel, não fareis entrar esta comunidade na terra que lhe dei. Estas são as águas de Meribá, onde os filhos de Israel contenderam com Yahvé e onde ele manifestou sua santidade entre eles. Estou vendo aqui na Bíblia King James, versão King James. Então,
O versículo 12 é o versículo chave para entender o que aconteceu aqui. Contudo, disse o Senhor a Moisés e Arão, visto que não confiaste suficientemente na minha pessoa, de modo a honrar a minha santidade e palavra, à vista dos filhos de Israel, não fareis entrar esta comunidade na terra que lhes dei. No Salmo 106, verso 32, o salmista fala algo a respeito que precisamos ver e entender o que ele está falando. Verso 32, Salmo 106, verso 32 e 33. Contudo, eles ainda provocaram a indignação do Senhor junto às águas de Meribá, e por causa deles aconteceu um infortúnio a Moisés. Porquanto, sendo rebeldes contra o Espírito de Deus, induziram Moisés a falar sem refletir. Veja, o salmista diz aqui que Moisés não pôde entrar porque ele falou sem refletir. Mas nós olhamos no texto de Números 20 que Moisés não obedeceu falando à rocha. Parece que os dois estão se contradizendo, mas não há contradição nas Escrituras. Há uma complementação. E para isso nós precisamos de revelação para entender o que o salmista está falando no que aconteceu com Moisés. Há cerca de 2 anos e meio atrás, eu estava lendo o livro de Provérbios, capítulo 18. Eu estava no final do capítulo quando a palavra de Deus veio no meu coração. Lembra que os profetas falam, e a palavra do Senhor veio a mim, dizendo. A palavra vem de forma revelada. É quando o Espírito de Deus ilumina um versículo bíblico ou uma pequena porção das Escrituras. Quando chega iluminada, eu vejo no meu espírito, eu olho e eu vejo a revelação e entendo aquilo que o Senhor está dizendo por meio daquela revelação. E ali eu vou meditar naquela revelação e muitas coisas eu vou entender. É aquele momento de comunhão pela palavra que o Senhor me dá revelada que eu vou conhecer uma profundidade de Deus e ficar maravilhado com aquilo que Ele me dá. Muito bem. Naquele dia, então eu estava lendo o capítulo 18 de Provérbios, como faltava 4 ou 5 versículos, quando veio a palavra do Senhor no meu coração, eu olhei e vi que a revelação era maravilhosa. E eu falei, puxa, eu vou entrar, deve ser grande o conteúdo de tudo isso. Mas como que eu estava no final do capítulo, eu falei, vou terminar de ler. Naquela época eu tinha o costume de só parar quando, no capítulo para colocar algo, né, para deixar ali marcado na Bíblia. E faltava 4 ou 5 versículos, eu terminei. E aí fui meditar na palavra que o Senhor havia me dado. Só que no momento que eu fui meditar, ela já não estava no meu espírito. Ela tinha sumido. Então procurei lembrar na minha mente qual era a palavra, mas procurei e não lembrava. Poxa, fui há poucos instantes, mas a palavra já não estava lá. Eu não lembrava o que o Senhor havia dito. Então eu comecei a orar para que o Senhor trouxesse novamente a palavra, mas o Senhor não ouviu a minha oração. Então eu passei a clamar ao Senhor para que Ele me desse novamente a palavra, mas o Senhor também não ouviu o meu clamor. Então eu passei a implorar para que o Senhor me desse novamente aquela palavra, e o Senhor também não atendeu. E neste momento foi que surgiu a lembrança do que aconteceu com Moisés. Moisés fez tudo isso e Deus não atendeu a oração de Moisés e não permitiu que ele entrasse na terra prometida, nem levasse o povo até ela. Veja, eu preciso entender o que significa a terra prometida no Velho Testamento para o Novo. Eu tenho que entender o que significa isto no Novo.
Existe um pregador chamado Délcio Meireles, acho que é de Minas Gerais. Ele escreveu um livro, Josué e a Vida Depois da Vírgula. E ele diz que a terra prometida no Velho Testamento, a simbologia bíblica, fala que no Novo corresponde à vida abundante, que está lá em João 10:10. Jesus diz, eu vim para que as minhas ovelhas tenham vida e vida em abundante. No versículo 9 de João 10, né? Capítulo 10, verso 9, ele diz que ele é a porta por onde as ovelhas entram e encontram pastagem. Esta porta é por meio dela que nós somos salvos e encontramos pastagem abundante, que é a vida, que é a revelação. Então, eu havia recebido do Senhor uma revelação extraordinária. Aquilo era a minha terra prometida para que eu entrasse naquela revelação e conduzisse outros naquela revelação. Mas, porque eu não honrei a santidade do Senhor, naquele momento que o Senhor veio, eu dei atenção à palavra que eu estava lendo, a palavra escrita e não a palavra revelada. Eu desonrei a santidade do Senhor. Imagine você ser um executivo do Jeff Bezos, né, um dos homens mais ricos do mundo, e você é um alto escalão de executivo, você está numa reunião com ele, com outros executivos, e aí o seu celular vibra e é o teu gerente de operações, e você para a reunião para atender o teu gerente achando que é algo muito importante. Ora, você desonra o presidente da companhia diante de todos os demais, e todos os demais vão achar que podem fazer o mesmo. Jeff Bezos não vai permitir isso, ele vai convidar você a se retirar da sala e passar no departamento pessoal e ganhar o seu bilhete azul. Amados, é o Criador do universo que estava presente. Quando ele traz a revelação, a sua majestade está presente. E eu desonrei a sua santidade. E Deus não faz acepção de pessoas. Aquilo que ele fez a Moisés, ele tinha que fazer a mim. Eu não entrei na revelação. Até hoje eu não sei o que era. Eu vi de longe. Eu sabia que era uma grande revelação. Nossa, era algo maravilhoso. Moisés viu a terra de longe. Ele subiu e viu a terra prometida de longe, mas não pôde entrar. Quando ele foi falar ao povo, ele falou da sua ira. Lembra que Tiago fala, lá no capítulo 1, que a ira do homem não produz a justiça divina. Moisés estava irado. Ele deu mais atenção à sua ira. E quando ele foi falar, ele não lembrava o que o Senhor havia revelado. Por isso ele feriu a rocha, como ele havia feito 40 anos atrás com a primeira geração que havia saído do Egito. Lembra que em Números 20 a segunda geração tinha se passado 40 anos, aquela primeira geração tinha perecido no deserto. Essa era a segunda. Ele não lembrava, porque a palavra já não estava no seu coração, porque ele não honrou a santidade do Senhor. Levíticos 10, verso 3, fala algo semelhante. Disse então Moisés a Arão, foi isso que o Senhor declarou quando disse, aqueles que se aproximam de mim devem honrar minha santidade, e diante de todo o povo demonstro a minha glória. Vê? Então, eu me aproximo do Senhor, eu devo honrar a santidade. Eu não honrei porque eu não parei imediatamente o que eu tinha que fazer. Este foi o meu erro, foi a minha imprudência, assim como Moisés. Por isso eu tenho que ser fiel e prudente. O Senhor me deu uma grande lição. Não cometam o mesmo erro que eu cometi, meus irmãos. Amém? Então a terra prometida é esta vida abundante. É a vida eterna que vem através de revelações. Eu entro no aprisco e recebo alimento para mim e para os conservos. Então eu devo ser fiel. O mordomo fiel é aquele que vai, recebe as revelações e transmite. Amém? Esta é a segunda e última parte desta parábola.
Até a próxima, em nome do Senhor. Amém.